No jantar, minha mãe revirou os olhos e disse, sinceramente, você é o maior arrependimento da família. Eu não retruquei, apenas me levantei e fui embora. Um mês depois, minha irmã ligou, gritando, por que rebocaram o caminhão do papai? Por que a energia foi cortada? Eu só respondi por mensagem, em arrependimentos não mantém as luzes acesas. E então assisti eles afundarem na bagunça que criaram. Meu nome é Alex. Tenho 27 anos. E se tem uma coisa que você precisa saber sobre mim, é que sou uma pessoa quieta. Não tímido, não fraco, apenas quieto. Aprendi cedo que, na minha família, falar só fazia de você um alvo maior. Veja bem, minha família sempre foi difícil. Mas não do tipo nós brigamos, gritamos, mas no fundo nos amamos. Não. A minha era do tipo em que o amor parecia uma corda bamba. Você tinha que andar perfeitamente ou seria empurrado sem aviso. Tudo realmente chegou ao limite numa noite, durante um jantar em família. Era para ser uma comemoração. Meu pai tinha acabado de quitar a hipoteca, e minha irmã mais nova, Amanda, tinha sido promovida no novo emprego. Eu fui por hábito, não por expectativa. Já sabia que não faria diferença para mim. O jantar começou tenso, como sempre. Amanda e meus pais trocavam elogios, piadas internas, risos que não chegavam aos olhos. Enquanto isso, cada vez que eu falava era como jogar uma pedra num poço. Só silêncio frio e eco como resposta. Não era novidade. Eu tinha pago meus próprios estudos, aberto meu próprio pequeno negócio e mantido distância, financeira e emocional. Depois de anos sendo o salva-vidas da família, nada disso parecia importar. Aos olhos deles, eu ainda era o problemático, o ingrato. No meio do jantar, enquanto Amanda falava empolgada sobre um bônus que recebeu, minha mãe revirou os olhos dramaticamente e murmurou, alto o suficiente para todos ouvirem, sinceramente, você é o maior arrependimento da família. Eu não reagi. Não discuti. Nem pisquei. Apenas coloquei o garfo na mesa, dobrei o guardanapo com calma, me levantei e saí sem dizer uma palavra. Senti os olhares queimando nas minhas costas, ouvi o silêncio chocado se espalhando pela sala. Mas não olhei para trás. Dirigi até em casa naquela noite segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu não estava com raiva. Não exatamente. Era algo mais frio, mais profundo. Uma sensação de encerramento silencioso se instalando nos ossos. Nas semanas seguintes, fiquei na minha. Nada de grupo da família, nenhuma ligação, nenhum parabéns para Amanda quando o aniversário dela chegou. Eu não estava punindo ninguém. Só tinha acabado. De verdade. E por estar mesmo decidido, parei de fazer as coisas que antes fazia automaticamente. A conta de luz que eu costumava pagar em silêncio, porque meu pai ficou um tempo sem trabalhar no ano passado. Cancelei o pagamento automático. As prestações do caminhão que eu vinha cobrindo sem que soubessem, porque eles estavam prestes a perder o único meio de transporte. Cortei. As pequenas redes de segurança financeira que eu costurei ponto a ponto ao longo dos anos começaram a se desfazer assim que me afastei. Eu nem esperava que eles percebessem logo, estavam tão acostumados com as coisas se resolvendo como mágica. Achando que era sorte, ou que o universo sempre daria um jeitinho. Achei que levaria um tempo até sentirem o impacto. Mas não levou. Cerca de um mês depois daquele jantar, meu celular explodiu com uma ligação da Amanda. Fiquei olhando o nome dela piscando na tela por um tempo antes de atender, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. A primeira coisa que eu vi foi gritaria em Alex. Por que rebocaram o caminhão do papai? Por que cortaram a luz? A mamãe tá surtando. O papai tá ameaçando processar a companhia de energia, e se você tiver algo a ver com isso, eu a interrompi, com a voz calma, e eu não fiz nada contra vocês. Só parei de fazer as coisas por vocês. Houve uma pausa, como se ela realmente não conseguisse entender o que aquilo significava. E então vieram os gritos de novo, acusações disparadas em velocidade absurda. Eu não respondi. Só encerrei a ligação, escrevi uma mensagem curta e cortante, em arrependimentos não mantém as luzes acesa, e desliguei o celular. Parte de mim achou que fosse se sentir culpado, aquele velho reflexo de consertar tudo, de ser a base silenciosa em que eles se apoiavam sem nunca agradecer. Mas eu não senti culpa. Me senti leve, livre, como se tivesse carregado um peso por tanto tempo que tinha esquecido como era caminhar sem ele. Nos dias seguintes, as notícias começaram a chegar por conhecidos em comum. Meus pais estavam em queda livre. O caminhão do meu pai, o mesmo velho picape que ele se recusava a trocar porque era confiável, foi retomado quando deixaram de pagar por 3 meses. A energia da casa foi cortada porque a companhia elétrica finalmente percebeu o saldo não pago que estava acumulando em meu nome, desde a época em que, de forma estúpida, eu havia me oferecido para ajudar durante um período difícil e nunca cheguei a transferir a conta de volta para eles.
Aparentemente, estavam desesperados, furiosos, culpando todo mundo, menos a si mesmos. Amanda estava ligando para todos os parentes que conseguia lembrar, inventando uma história de que eu havia traído a família, deixado todos na mão. Mas o problema de quem só sabe receber é que, eventualmente, as pessoas se cansam de dar. A simpatia que eles esperavam não estava exatamente aparecendo em massa. Eu segui na minha, continuei trabalhando, continuei construindo a vida que eles zombavam por eu perseguir. Mas o que mais me doeu, o que mais ficou, foi perceber o quão pouco eles realmente sabiam sobre mim. Eles nem sabiam com o que eu trabalhava. Amanda chegou a brincar uma vez, num churrasco em família, que eu vendia pedras noites ou algo assim, e todos riram como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Enquanto isso, meu negócio de consultoria rendia mais do que os empregos dos meus pais juntos. Sozinho no meu apartamento, numa noite qualquer, assistindo o pôr do sol sobre o horizonte da cidade, pensei em todos os aniversários, feriados e momentos importantes que passei tentando conquistar a aprovação deles. Todos os momentos em que me moldei para ser menor, mais calado, mais aceitável. Todas as vezes que os salvei financeiramente porque uma parte desesperada de mim ainda se agarrava à esperança de que, se eu fizesse só mais uma coisa, se desse só mais um pouco, talvez finalmente eles me enxergassem. E agora eles estavam se afogando na bagunça que criaram. Eu deveria ter me sentido vitorioso. Talvez uma parte de mim tenha sentido isso, mas, na maior parte, eu só me senti cansado. Cansado de carregar uma culpa que nunca foi minha. Cansado de fingir que família significa lealdade incondicional, mesmo quando é unilateral. Ainda assim, conforme as mensagens e recados de voz se acumulavam, primeiro raivosos, depois desesperados, por fim patéticos, eu sabia que aquilo era só o começo, porque eu ainda não tinha puxado o maior fio. E quando puxasse, tudo o que eles ainda achavam que tinham desabaria sobre eles. O ponto de virada veio numa sexta-feira à noite, 2 semanas depois da ligação histérica da Amanda. Eu tinha acabado de concluir um projeto para um cliente, um enorme, que garantiria minha renda pelo próximo ano, e estava deitado no sofá, trocando de canal sem pensar, quando meu celular vibrou de novo. Era meu pai. A mensagem era curta. Você nos deve. Você não estaria onde está sem tudo que sacrificamos. Fiquei olhando para aquelas palavras, sentindo a velha mistura de descrença e raiva fria se formar no estômago. Devo a eles o quê? Os anos de negligência emocional? As incontáveis manipulações que me faziam acreditar que eu nunca era o suficiente? Mesmo quando eu me desdobrava para sustentá-los? Não. Aquilo foi a gota d'água. Eles não faziam ideia do quanto da vida deles ainda estava atrelada a mim. Não sabiam que os tais sacrifícios que eles usavam como moeda de troca foram bancados com empréstimos que coassinei, com contas de serviços em meu nome, com impostos pagos discretamente por trás. E eles realmente não sabiam que eu estava prestes a cortar o último cordão que nos ligava. Veja bem, cerca de um ano antes, quando estavam prestes a perder a casa, meu pai veio até mim, humilde, pedindo ajuda. Culparam a economia, o azar, qualquer coisa, menos o próprio comportamento irresponsável. Na época, eu ainda era ingênuo o suficiente para achar que podia consertar as coisas. Então aceitei ajudar, com uma condição em que parte da escritura da casa fosse transferida para o meu nome, só para garantir algum nível de responsabilidade. Ele concordou. Não se importou com os detalhes. Só precisava de dinheiro. Rápido. Passei o mês seguinte resolvendo dívidas, organizando acordos, salvando tudo do colapso. Eles não agradeceram. Mal reconheceram. Assim que a crise passou, voltaram a me tratar como um incômodo tolerado. Mas legalmente, aquela casa já não era só deles. Era minha também. Então, naquela noite, com a mensagem do meu pai ainda na tela, fui até o cofre no meu armário e peguei os documentos. Li tudo com atenção, o coração não batia de medo, mas com uma expectativa elétrica e pulsante. Os documentos estavam perfeitos. Meu advogado cuidou disso depois da primeira vez que meu pai tentou reinterpretar um acordo verbal. Em resumo, eu tinha o direito legal de forçar a venda da propriedade. E foi o que fiz. Protocolei os papéis na manhã de segunda-feira. Silenciosamente, com eficiência. Sem aviso. Sem ligação. Eles descobririam da mesma forma que eu descobri que era o maior arrependimento da família. Publicamente, inevitavelmente sem qualquer chance de distorcer a história a seu favor. A ordem de despejo viria depois. Mas primeiro haveria uma audiência judicial. Eles receberiam uma carta pelo correio explicando tudo. Que, devido à falha em cumprir com as obrigações financeiras, eu estava exercendo o meu direito de liquidar a propriedade e recuperar meu investimento. Eles não poderiam impedir. A menos que, de alguma forma, conseguissem levantar as dezenas de milhares de dólares que me deviam. E considerando que não conseguiam nem manter as luzes acesas, eu não estava exatamente preocupado. Eu não fui à audiência. Não precisava. Meu advogado cuidou de tudo.
Mas soube depois, por meio de um amigo em comum, um dos poucos parentes que havia se afastado silenciosamente do resto da família anos atrás. Aparentemente. Minha mãe apareceu furiosa, chorando e dizendo que família não processa família. Meu pai tentou manter a pose no início, falando sobre acordos e lealdade. Mas quando o juiz apontou os contratos assinados com a assinatura dele em cada página, ele murchou como um balão triste. A Amanda nem apareceu. Tinha se mudado para a casa do namorado do outro lado da cidade e não olhou mais para trás desde que cortaram a luz. Típico. Foi ordenado que a casa fosse vendida em até 90 dias. Se não saíssem voluntariamente, seriam removidos à força. E dado o estado das finanças deles, não havia a menor chance de me comprar a parte ou refinanciar. Pela primeira vez na vida, eu não me sentia como filho implorando por um lugar à mesa. Eu era quem estava virando a mesa por completo. Mantive distância nos dias que se seguiram. Mas as mensagens não pararam. Minha mãe mandava e-mails, alternando entre veneno e súplicas. Meu pai tentou ligar algumas vezes, deixando recados longos e melodramáticos tentando me fazer sentir culpa por tudo o que fizeram por mim e por como me criaram. A Amanda mandou uma única mensagem: "Em você é nojento. Espero que esteja feliz." Eu não respondi. O que havia para dizer? Eles estavam colhendo o que plantaram. Eu tinha dado chance após chance, anos da minha vida, dezenas de milhares de dólares, cada migalha de paciência e perdão que eu tinha, e eles jogaram tudo fora com um revirar de olhos e uma frase cortante. Você é o maior arrependimento da família. Talvez esperassem que eu voltasse rastejando. Talvez achassem que podiam me insultar, me usar, me descartar, e que eu ainda estaria lá, desesperado por aprovação. Mas eu não era mais aquele garoto. Eu tinha parado de implorar por migalhas de uma mesa que eu mesmo construí com as próprias mãos. Ainda assim, uma parte de mim se perguntava se eles entendiam, realmente entendiam, o que estava prestes a acontecer. Porque perder a casa era só o começo. Ainda havia uma última peça de dominó a cair, e quando caísse, não haveria mais volta. O primeiro sinal de que as coisas estavam fugindo completamente do controle apareceu cerca de 3 semanas depois. Eu estava num café, num sábado de manhã, folheando uns rascunhos de design para um novo projeto, quando recebi uma notificação do cartório do condado. Um gravame havia sido registrado contra a casa. Aparentemente, meus pais tentaram conseguir um empréstimo desesperado para evitar a venda forçada e, previsivelmente, deram calote quase imediatamente. Eu não fiquei surpreso. O que me surpreendeu foi a rapidez com que tudo começou a desmoronar. Depois disso, foi como se um único passo em falso tivesse desencadeado uma avalanche da qual eles não conseguiam escapar. Segundo meu advogado, assim que o gravame foi registrado, o valor da propriedade caiu. Não muito, mas o suficiente para garantir que, depois de quitadas as dívidas, sobraria muito pouco. Certamente não o suficiente para recomeçar, como minha mãe seguia berrando em seus e-mails cada vez mais descontrolados. Ela escrevia como se eu fosse um vilão à espreita, tramando a destruição dela, quando, na verdade, tudo o que eu tinha feito foi, finalmente, parar de salvá-los de si mesmos. Uma semana depois disso, Amanda apareceu no meu prédio. Eu moro num edifício de médio porte. Nada luxuoso, mas seguro o suficiente para que ninguém entre se não for morador. Ela deve ter seguido alguém até a entrada, porque a encontrei esmurrando minha porta, a voz ecoando pelo corredor. Abri só uma fresta, com a corrente ainda presa. A visão dela me pegou de surpresa. Estava abatida, pálida, com olheiras profundas, como se não dormisse há dias. A voz saiu rouca quando ela disse: "Alex, por favor. Você não entende o que está fazendo. Você está arruinando tudo." Mantive minha expressão neutra. Eu não estou fazendo nada com vocês. Só estou deixando a realidade alcançar vocês. Ela se encolheu como se eu tivesse dado um tapa. Você está punindo a mamãe e o papai porque é amargurado, sibilou. Você é egoísta. Você sempre foi tão frio. Frio. Essa palavra de novo. Eles adoravam jogá-la contra mim, não é? Toda vez que eu recusava me jogar de volta no fogo que eles mesmos acenderam. Toda vez que eu me protegia em vez de sangrar por eles, eu era o frio. Talvez, eu disse, com a voz baixa, mas não sou mais idiota. O rosto da Amanda se desfez por um segundo, um lampejo de emoção real, antes que a raiva tomasse conta de novo. Eles são sua família, Alex. Famílias se perdoam. Fechei a porta um pouco mais, deixando só uma fresta para que ela ouvisse as palavras finais antes que eu a fechasse em sua cara. Famílias não fazem você se arrepender de ter nascido. O clique da corrente se encaixando foi ensurdecedor no silêncio que se seguiu. Não olhei pelo olho mágico. Não esperei para ver se ela foi embora. Apenas voltei para a sala e me sentei, o coração disparado, não de arrependimento, mas com uma determinação firme. Achei que aquilo fosse o fim. Que talvez, só talvez, eles finalmente entendessem o recado. Subestimei eles de novo,
Porque 2 dias depois descobri que estavam tramando algo. Estavam tentando contestar a venda. Não por meios legais, eles sabiam que não tinham base para isso. Estavam tentando sabotar por dentro. Soube por um conhecido em comum, alguém que, graças a Deus, também não suportava meus pais, que minha mãe andava se gabando de que faria com que ninguém quisesse comprar a casa. Eles não podem tirar o que ninguém quer, ela tinha dito, rindo. Segundo a mensagem que recebi, eles já tinham começado. Lixo se acumulando no quintal, tinta spray na porta da garagem, janelas quebradas. Eles estavam destruindo a própria casa por pura vingança, achando que assim espantariam potenciais compradores. Era mesquinho. Infantil. Totalmente a cara deles. E nem fazia diferença. Porque, enquanto eles estavam ocupados vandalizando o imóvel, achando que estavam vencendo algum jogo de última cartada, ignoravam um detalhe crucial. O banco já havia aprovado uma venda forçada. Não precisavam vender a casa para um comprador privado. O banco ia tomá-la de qualquer jeito, reformar depois se fosse preciso, e revender até mesmo com prejuízo, se necessário. A birra deles era inútil. Tudo o que estavam fazendo era acelerar o próprio despejo. Quando recebi o e-mail de confirmação, me recostei na cadeira e fiquei olhando para o teto, deixando tudo aquilo se assentar. E estava acontecendo. Agora não havia mais volta. Ainda assim, mesmo ali sentado, sentindo o peso de tudo desmoronar sobre eles, havia algo que me incomodava no fundo da mente. Algo que eu ainda nem tinha tocado. Algo que os atingiria mais forte do que perder a casa, o carro, o crédito, a segurança. Eles achavam que estavam lutando pela sobrevivência. Não faziam ideia de que a verdadeira luta nem tinha começado. Porque guardado numa pasta no fundo da minha gaveta havia uma última carta. Um documento que meu pai assinou 5 anos atrás, quando estava desesperado por um empréstimo para salvar sua construtora falida. Um documento que me nomeava como credor não apenas da casa, mas do negócio em si. E uma vez que eu protocolasse os papéis relacionados àquele documento, digamos apenas que eles não perderiam só a casa. Perderiam tudo. Sentei à minha mesa naquela noite, as luzes da cidade piscando do lado de fora da janela, a pasta aberta à minha frente. Minhas mãos pairavam sobre os papéis, não porque eu estivesse em dúvida, mas porque finalmente estava permitindo a mim mesmo sentir o peso do que estava prestes a fazer. Aquilo seria o golpe final. Sem mais redes de segurança. Sem mais segundas chances. A construtora do meu pai, Warren Family Builders, vinha lutando há anos. Ele culpava a economia, a mão de obra barata, o azar, qualquer coisa. O que ele nunca mencionava, o que jamais conseguiria admitir, era que ele era ruim naquilo. Não pagava impostos em dia. Rompia relações com fornecedores. Pegava trabalhos para os quais não era qualificado, porque o orgulho não permitia que dissesse não. 5 anos atrás, ele veio até mim em pânico, implorando por ajuda. Disse que precisava apenas de um pequeno investimento, só o suficiente para manter as coisas de pé até o próximo grande contrato. Mesmo com dúvidas, e contra meu melhor julgamento, por pura esperança desesperada. Com uma esperança dolorida de que talvez, dessa vez, fosse diferente, eu aceitei. O contrato era simples. Eu emprestaria o dinheiro e, em troca, teria um direito de penhor sobre a empresa caso ele não pagasse. Se ele não me pagasse de volta, eu teria o direito legal de reivindicar os ativos da empresa em equipamentos, ferramentas, veículos, até o nome, se eu quisesse. Claro, meu pai nunca me pagou. Nem sequer tentou. E no fundo, acho que sempre soube que esse momento chegaria. Então fiquei ali, caneta na mão, o coração firme, e assinei os papéis. Na manhã seguinte, protocolei tudo através do meu advogado. Não demorou depois disso. Em 2 semanas, meu pai recebeu a notificação. A empresa seria confiscada. Os equipamentos seriam vendidos em leilão. Os contratos que ele tinha engatilhado, o pouco que ainda restava, seriam anulados. As licenças seriam revogadas, dependendo do desfecho da dívida. No dia em que o aviso chegou, ele apareceu no meu apartamento. Observei pelo olho mágico enquanto ele batia na minha porta, o rosto vermelho, o punho fechado, um homem quebrado fingindo que ainda tinha algum poder sobre mim. Não abri. Ele ficou ali por um bom tempo, gritando. Primeiro, foi raiva. Seu ingrato miserável. Depois de tudo que fizemos por você. Depois veio a barganha. Alex, vamos lá. Somos família. A gente pode consertar isso. Por fim, foi só súplica patética. Por favor, filho. Estou implorando. Estamos arruinados sem a empresa. Me encostei na parede e fiquei ouvindo, braços cruzados sobre o peito. Houve um tempo em que isso teria me despedaçado. Um tempo em que eu teria corrido para abrir a porta, pedir desculpas, oferecer um dinheiro que eu nem podia perder, só para manter a paz. Mas não mais. Eu já tinha dado tudo o que podia.
tempo, dinheiro, amor, lealdade. E tudo o que recebi em troca foi arrependimento. Depois de uns 20 minutos, ele foi embora. Vi pela janela enquanto ele voltava cambaleando até o sedã enferrujado, aquele que a Amanda comprou para ele depois que o caminhão foi apreendido, e dirigia embora, com a lanterna traseira pendurada como um dente solto. Deveria ter sido um momento triunfante, uma grande vitória. Mas, em vez disso, só foi silencioso. Não vazio. Não oco. Apenas, em paz. A casa foi vendida 1 mês depois. Eles foram obrigados a se mudar sem nada além de alguns móveis gastos e uma montanha de dívidas que não tinham como pagar. Minha mãe tentou ficar com a Amanda, mas isso não durou. O namorado da Amanda os expulsou 2 semanas depois, cansado de ouvir minha mãe se lamentar e culpar todo mundo pela ruína da família. Pelo que soube, passaram um tempo pulando de motel barato em motel barato. Meu pai tentou pegar bicos, mas sua reputação na comunidade estava destruída. Ninguém queria contratar o cara cuja empresa faliu de forma pública e humilhante. Eventualmente, acabaram alugando um apartamento de 1 quarto num bairro ruim. Quanto a Amanda, cortou contato com eles. Alguns meses depois, me enviou um e-mail longo, meio pedido de desculpas, meio amargura, dizendo que não aguentava mais lidar com eles, que a culpa era minha por ter iniciado a sequência de eventos que destruiu a família, mas também admitindo, em uma frase crua e desarmada, que me invejava por ter conseguido sair. Nunca respondi. Algumas coisas não merecem encerramento. A vida seguiu. Meu negócio prosperou. Comprei um pequeno apartamento no centro da cidade. Nada extravagante, mas era meu. Fiz novos amigos, pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia oferecer. Pela primeira vez na vida, comemorei meu aniversário sem prender a respiração esperando pela piada final. Algumas noites, quando a cidade silencia e as ruas lá fora estão escuras e calmas, penso neles. Na forma como minha mãe bagunçava meu cabelo quando eu era criança, antes que o peso da decepção se instalasse em cada olhar. Penso em como meu pai ria, antes que a vida o transformasse em alguém amargo e mesquinho. Penso na Amanda, a irmã que eu amava, e mesmo quando era cruel, mesmo quando me deixava levar as pancadas no lugar dela. Me pergunto se eles sentem minha falta. Mas eu não sinto falta deles, não de verdade. Sinto falta da ideia de família, da fantasia a qual me agarrei por tanto tempo, do sonho de que, se eu apenas me esforçasse mais, amasse mais, desse mais, seria suficiente. Não foi, e tudo bem. Porque às vezes, o maior ato de amor que você pode oferecer a si mesmo é a decisão de ir embora e nunca mais olhar para trás. A última mensagem que recebi da minha mãe chegou na véspera de Natal, 6 meses depois de tudo desmoronar. Eram apenas 2 palavras, e estamos arrependidos. Sem explicações, sem desculpas, sem promessas de mudança. Apenas tarde demais, e em pouca medida. Excluí a mensagem sem ler o resto. Alguns arrependimentos, afinal, não mantêm as luzes acesas. E alguns arrependimentos merecem ser deixados para sempre na escuridão.